Nós consideramos lamentável a vinda de Maduro para o Brasil, considerando que é um criminoso internacional procurado e há uma recompensa, como o senhor comentou, de 15 milhões de dólares, e o Lula, em vez de entregá-lo à Justiça Internacional, recebeu ele com pompa de Estado. E isso nós denunciamos, mas o problema aqui no Brasil é que há uma conivência da própria imprensa com o atual governo. Então ele pode gastar milhões de reais, passar maior parte do tempo fora do Brasil, fazendo política internacional com seus amigos ditadores, gastando milhões e milhões do povo brasileiro, ficando em hotéis de luxo, sendo o exemplo contrário daquele despregar, que é o pai dos pobres. E ele, na verdade, está incentivando, porque a gente sabe que ele também tem um plano totalitário para o Brasil, cerceando a liberdade de expressão das pessoas, perseguindo os oponentes políticos no Brasil, tornando inelegível o seu opositor, que era o Bolsonaro, só dando um exemplo, né, do que a gente passa aqui no Brasil. E a gente vê a mídia absolutamente calada sobre tudo isso. Então há uma conivência muito grande da imprensa também nesse papel. O senhor comentou que considera que o Foro de São Paulo influencia a comissão e inclusive os seus membros, né? Inclusive eles tentam passar essas ditaduras que estão em alguns países para dominar os países que ainda são democráticos e tornar a América Latina inteira comunista, por exemplo, algo que a gente sempre denunciou. O senhor afirma, então, que o Foro de São Paulo teve esse papel bem importante para isso, e seus membros, em favor de um só grupo ou segmento ideológico, eles dominaram esses espaços, e hoje, como é que o senhor vê hoje a comissão? Ela ainda está muito aparelhada? Como seria um trabalho para a gente fazer esse desaparelhamento e colocar pessoas realmente interessadas em proteger os direitos humanos e denunciar toda a série de violações que tem nessas ditaduras? Primeiramente, nós temos que corrigir a política de relações exteriores dos países. Primeiramente, por exemplo, Lula. O Brasil deixou no Ministério de Relações Exteriores. O Brasil teve essa ditadura. A Venezuela e Cuba tem muito dinheiro. Recebeu muito dinheiro do Brasil, que nunca vai pagar. E depois, a Lula e a sua sucessora Dilma Rousseff, nesse período teve o maior período de violação de direitos humanos com médicos escravos, que hoje em dia está em processo de julgamento em tribunais internacionais com a Organização Pan-Americana da Saúde, que, como denunciadora também, em vez de concluir essa situação, o Lula apoiou a repetição disso lá na Bolívia com Evo Morales e no México também com López Obrador, e uma série de países onde se reproduziram e se reproduz claramente tudo isso no século XXI. É a maior violação de direitos humanos. Então, primeiro que deve fazer é fazer pressão para que os países tenham uma política de relações exteriores, porque em lugar de proteger os direitos humanos, eles protegem as ditaduras. O Lula fez uma cúpula de ditadores e recebeu o ditador da Venezuela, Maduro, como se ele fosse um dignatário de Estado, quando na verdade ele tinha que ter cumprido a ordem internacional, porque há 15 milhões de dólares para uma captura de um narcotraficante. Então, depois teve uma cúpula na União Europeia, levou o administrador cubano, boliviano e representantes da Venezuela, da Nicarágua, para dar presença de dignatário de Estado. E então, com isso, ele levou adiante um processo que Cuba também comprometeu a política exterior do Brasil. Então, o primeiro que tem que fazer é exigir que o presidente Lula é um presidente democraticamente eleito que cumpra as obrigações, as políticas, como essa a qual eu me refiro. Eu fui deputado, fui chefe da oposição parlamentar lá na Bolívia, nos anos 90, e a oposição tem que fazer cumprir as leis por parte do governo, que é central, e é central no sentido de destacar o que está sendo feito mal, no caso brasileiro, contra os interesses do povo brasileiro, violando a própria Constituição Política da República do Brasil. E eu quero lembrar que o artigo 3º estabelece quais são os princípios de política exterior e política internacional do Brasil, entre aqueles que estão relacionados aos direitos humanos. Então, para modificar e para corrigir e para melhorar o sistema interamericano, temos que começar com os países que são aqueles que dão as ordens nas reuniões que acontecem nas organizações dos Estados americanos, Assembleia Geral, Conselho Permanente, que designam aqueles que depois serão os bons ou maus membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.